Fala, minha gente, tudo bem? Eu espero que você esteja na bênção do Senhor. Terça-feira, dia de bênção, dia de nosso devocional, segundo dia da semana. E a gente está empolgado com tudo isso que tem acontecido nesse tempo, onde a gente tem aprendido assim, muitas coisas de Deus, assim, tem escutado assim, testemunhos muito bacanas em relação a essa oração, a essa intercessão, a tudo aquilo que nós estamos aqui, de alguma forma, executando no Senhor, porque realmente tem sido assim, muito bacana ver, sabe, a bondade de Deus, o favor de Deus em todos os sentidos aqui. Então eu não quero perder muito meu tempo, até porque hoje é terça-feira, né? O dia está nascendo aí e você vai ver a bondade de Deus também se manifestar sobre você, no seu coração. Estou aqui para orar por você, para interceder por você. Essa terça-feira vai ser abençoada, lembrando que terça-feira é dia de terça livre, nosso encontro, sabe, poderoso. Quero te incentivar a estar lá com a gente hoje. A gente vai estar ali buscando a unção e o poder de Deus. Eu tenho certeza que isso vai ser muito poderoso. Então, 7h30 eu te espero lá na igreja. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que eu tenho sentido falta na terça-feira. E assim, eu quero te motivar para estar lá com a gente. Terça-feira, 7h30, ali na Gentil. Vai ser poderoso. E eu tenho certeza que sempre será demais. Amém? Glória a Deus. Sem perca de tempo, abra a Bíblia de você aí, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. Essa parte aqui é uma parte até muito conhecida da palavra de Deus, mas eu gostaria de tratar hoje desses princípios aqui e orar essa palavra hoje com você nesse dia. Essa parte da palavra de Deus, ela tem a ver com a aliança que Salomão fez com o Senhor, né? E a Bíblia vai deixar bem claro que Salomão oferece junto ao povo uma oferta ao Senhor, e essa oferta ela toca tanto o coração do Senhor que Deus ele vem aqui no verso, bora ler desde o 12, 2 Crônicas, na verdade desde o 11, 2 Crônicas 7:11, diz assim: E Salomão acabou de construir a casa do Senhor, o palácio real, e tudo que Salomão tinha planejado em fazer na casa do Senhor e o seu palácio, ele efetuou com sucesso. Glória a Deus por isso. E de noite, o Senhor apareceu a Salomão e disse assim: ouvi a sua oração e escolhi para mim esse lugar para ser casa de sacrifício. Esse lugar, no caso, o templo ali que ele estabeleceu, casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se até mesmo enviar uma peste ao meu povo, mas até mesmo se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, diga assim, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, e os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que será feita nesse lugar. Porque eu escolhi e santifiquei esse templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias da minha vida, né? Todos os dias. Aqui é algo que, meu amigo, se você entender o princípio daquilo que nós estamos aqui querendo trabalhar, existe um vento aqui poderoso, gente. Existe uma unção aqui poderosa, um vento do Espírito se manifestando aqui. E eu queria, assim, te motivar a entender que quando nós buscamos o zelo pela casa de Deus, pela obra de Deus, aqui a gente observa que Salomão executa um querer do seu pai. É algo geracional. A Bíblia deixa bem claro que Salomão era aquele que tinha a iniciativa de querer construir o templo. Mas aí Deus fala: olha, Salomão, as tuas mãos estão muito cheias de sangue, então o que tu quer construir é algo muito santo, então eu vou deixar isso para o seu filho. Já quando Salomão começa o seu reinado, entenda uma coisa, Deus ele se manifesta ali de uma forma poderosa, como a gente vê nesse texto, quando o povo, juntamente com Salomão,
faz aquele culto de oferecer em consagração aquele templo a Deus, né, dizendo claramente todos os deuses dos outros povos têm o seu templo, e aí Deus estabelece aí o primeiro templo, né, através de Salomão, um templo monoteísta, a um só Deus, né? E aí a gente observa que o texto vai dizer bem assim, olha, existe a realidade e que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, diga se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Essas três questões, esses três parâmetros, eles são extremamente importantes para que a gente possa andar e não somente acreditar na sorte, sabe? Talvez você esteja aqui, assim, você até falou, poxa, eu vou lá orar com o pastor Márcio, ele vai trazer uma direção, uma bênção. Eu quero te dizer, a maior direção, a maior bênção que Deus pode te dar hoje, nessa terça-feira, é que você olhe para dentro de você e você entenda que você é povo de Deus e que Deus te chama pelo seu nome. É necessário, se houver alguma inclinação errada do seu coração, da sua vida, que você possa efetuar esses 4 princípios que eu quero aqui falar para você rapidamente. A humilhação, ela é algo que a Bíblia vai dizer que nós devemos se humilhar diante da poderosa mão de Deus. A humilhação, na verdade, é uma atitude como essa aqui que a gente está tendo, né, de chegar e dizer assim, poxa, vai começar o dia vai amanhecer daqui a pouco e eu preciso do Senhor. Então, eu estou aqui me humilhando, buscando uma orientação de Deus, estou aqui buscando a graça de Deus para que esse dia verdadeiramente seja abençoado, e eu estou aqui com o meu coração atento àquilo que Deus quer. Então, eu estou humilhado, sabe, diante de Deus. Em oração, a humilhação é você dizer, de alguma forma assim, eu não me garanto sozinho. Deus, eu preciso de ti. Então, quando a gente olha Deus falando, olha, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, sabe, se colocar nesse lugar de humilhação. A Bíblia vai dizer no livro de Joel que o povo estava ali levado a um arrependimento, se vestindo ali com panos de saco, dizendo assim, batendo assim no peito, dizendo, Senhor, levanta aqui, retira a vergonha do meio do teu povo, sabe? Então, a humilhação, às vezes, é necessário para que a gente possa ver o mover de Deus na nossa família, na nossa célula, na nossa igreja, na nossa área financeira, na nossa área sentimental. A humilhação, muitas vezes, vai ser algo que a gente vai fazer para Deus. Entenda uma coisa, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. A Bíblia diz que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Então, a Bíblia vai deixar bem claro que a humilhação, ela traz a exaltação de Deus, nunca esqueça disso. O segundo princípio é a oração. Entenda que a oração, ela não é só você, de repente, ir a um nível de humilhação, de reverência. Você precisa falar com Deus. Por quê? Porque o princípio da oração é aquilo que Deus falou no Pai Nosso. Tudo que, de certa forma, a gente precisa pedir a Deus que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então, o Pai Nosso nos ensina basicamente, a olharmos essa questão, abrimos o nosso coração e dizermos assim, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de uma ação poderosa do Senhor nesse dia que vai começar, nesse dia que já começou. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas você precisa dizer em oração, Deus, eu coloco a minha vida diante de ti. Hoje tem culto, vou para lá orar. Vou para lá interceder, vou para lá colocar diante de Deus as minhas petições. Sabe qual é o problema de muitos de nós, muitas vezes, gente? É que a gente só ora quando o bicho pega. A gente não ora para que o bicho não pegue. A gente precisa praticar a oração até para que a gente não venha depois ter que sacrificar. A Bíblia deixa bem claro que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, entenda uma coisa, Deus mandou a gente orar. Entenda uma coisa, que Deus ele pediu ali no Getsemane, vocês precisam orar. E a gente vê que o pessoal fica lá com sono, fica lá disposto, mas a verdade Deus ele quer que a gente coloque a nossa vida em oração hoje, sabe? Entenda um discernimento de oração. Então não é só humilhação,
E quando você entende também essa questão, você vai para o terceiro nível. Entenda aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar. A busca de Deus, ela fala de algo mais profundo, de um encorajamento em Deus, até mesmo para que a gente possa ver em nós mesmos coisas que a gente tem que mudar. Quando você se humilha diante de Deus, você vai para a oração, mas quando você vai para a oração, você precisa, sabe, mergulhar em intimidade com o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. A Bíblia diz assim, que nós precisamos buscar o Senhor e buscar de todo o nosso coração. A busca de Deus, ela é algo que nós precisamos ter, porque isso envolve caráter, isso envolve zelo pela obra de Deus, isso vale em relação a dons, porque Paulo diz a todos nós, buscai com zelo os dons espirituais, buscai com zelo os dons espirituais. Então nós precisamos entender que Deus está falando, olha, você é meu povo. Eu espero que você, nesse momento, você que se chama pelo meu nome, se humilhe, ore, me busque e se arrependa dos seus maus caminhos. Sabe? É impossível o arrependimento genuíno ser uma comunhão genuína com Deus. Então, entenda uma coisa, Deus deseja que você esteja aqui, flua em um nível novo de busca, de sequência na presença de Deus. Porém, você precisa carregar essas verdades do reino sobre você, sobre o seu coração. Quando você vive isso, meu amigo, eu posso te dizer que Deus vai vir do céu, vai perdoar os nossos pecados, vai sarar a nossa terra, vai trazer o entendimento que agora os olhos dele vão estar atentos e os ouvidos dele atento a tudo aquilo que for feito nesse lugar, porque ele vai dizer que ele está santificando esse lugar, está declarando sobre nós aqui, meu amigo, minha irmã, Deus tem coisas poderosas nessa terça-feira para mim e para você, e você precisa entender que a humilhação é aquilo que abre a porta da graça. A Bíblia diz, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. A Bíblia diz assim que os humilhados serão exaltados. A Bíblia vai dizer que Deus dá maior graça ao humilde, porém ele resiste ao soberbo. Terça-feira vai começar com tudo. Nós vamos ver a graça do Senhor se manifestar. E não somente isso, mas você que está aqui vendo esse vídeo, essa oração, você está desafiado hoje, você que é da Igreja da Gentil, a levar alguém ali. A entender que você não é um crente apenas para esquentar um banco de uma igreja. Você deve povoar o céu. Você está aqui, é do Jurunas, amanhã no Jurunas. Nós vamos ver a bondade de Deus se manifestando de uma forma poderosa. Eu vou já orar por essa palavra, eu vou já orar por você, eu vou já orar por esse dia, eu vou fazer isso porque eu creio que Deus vai se manifestar de uma forma poderosa nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo, eu te peço que a tua unção invada agora onde esse irmão, essa irmã está, e que nós possamos ser encorajados a viver profundidade, arrependimento, mover de busca e principalmente uma vida secreta de oração no Senhor. Que nós possamos dizer, Pai, que seja feita a sua vontade, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Eu declaro, Deus, que sobre a nossa igreja hoje vai existir um mover ali naquele culto. E esse dia, para todo mundo que está aqui, eu declaro sobre a sua vida, você que está aqui, eu declaro a bênção do Senhor, portas abertas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, em todos os sentidos, que haja um fluir de cura hoje. E que nós possamos ver os milagres do Senhor, a graça do Senhor nesse dia se manifestar pelo poder do Espírito Santo de Deus. É isso que eu profetizo em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. E vamos declarar aqui, diga assim, repita assim comigo. Senhor, diga assim, Senhor, nesse dia eu coloco o meu coração, a minha mente, o meu corpo diante de ti. Vai diante de mim, quebra os ferrolhos, abra as portas e traga a mim, a minha família e a minha igreja a bênção do Senhor em todos os sentidos. Diga amém, diga glória a Deus.
Aleluia, 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 aleluia. Eu quero que você não falte hoje na nossa igreja. A gente está sendo bem eficaz, ó, por exemplo, 15 minutinhos aqui de oração, a gente vai fazer o momento que a gente tem feito de ofertório. Inclusive a gente faz isso, irmãos, até porque existe toda uma questão de entendermos o princípio daquilo que nós, por exemplo, acreditamos e que move o coração de Deus. Olha, por exemplo, eu quero ler aqui para você algo que eu posso dizer que pode até te chocar em relação a isso. Eu queria que hoje você entendesse que Deus ele deseja estabelecer no nosso coração uma forma nova, até mesmo de generosidade, de amor pela obra do Senhor. Né? Então, eu quero ler aqui para você, segundo Crônicas, capítulo 7, em vez de ser o 14, você vai no 4. Olha só aqui que o rei Salomão faz. Diz assim: então o rei e todo o povo ofereceu em sacrifício ao Senhor. O rei Salomão e também em sacrifício ofereceu 22 mil bois, 120 mil ovelhas. E assim o rei e todo o povo consagraram a casa do Senhor. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas com seus instrumentos musicais. O Senhor, o rei da... desculpa, com os instrumentos musicais do Senhor que o rei Davi tinha feito para louvar o Senhor, porque dizendo assim, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Davi louvava pelo ministério deles, os sacerdotes também tocavam as trombetas, eles estavam diante dele, todo Israel se mantinha em pé e Salomão consagrou também o meio do átrio. E aqui a gente observa claramente que depois dessa consagração de 7 dias, a Bíblia vai dizer que o fogo vem e a manifestação do Senhor vem ao ponto de não deixar com que aqueles sacerdotes fiquem ali em pé. Se você for olhar, o mover de Deus tem a ver com oferta. Eu quero dizer uma coisa, a gente acredita em salvação, a gente acredita em cura, nós oramos todos os dias por isso em cultos, mas se não houver um mover financeiro na nossa vida, eu quero dizer para vocês que a gente não tem como nem pagar as contas da igreja. E nós precisamos entender que a nossa unidade em relação a isso é aquilo que vai mover o Espírito Santo na nossa direção. Então eu queria, assim, colocar aqui diante de todos vocês a realidade, não daquilo que a igreja precisa, ou a gente está aqui para dizer que todos nós que precisamos ofertar, todos nós que precisamos dizimar, todos nós que precisamos entender que Deus ele está querendo fazer coisas grandes, mas o nosso coração ele precisa ser voltado a realmente aquilo que Deus quer fazer. Então eu quero que você pegue aí, logicamente, se você tem, se você não tiver como, eu queria que você, nesse momento, apenas orasse e pedisse para que Deus ele pudesse abrir sobre a sua vida, sobre o seu coração, as suas portas. Eu vou colocar aqui o nosso Pix, eu acho que agora vai pegar, que é caminhodc@gmail.com, que você pode aqui anotar, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer uma unção sobre nós hoje, nesse dia, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar de forma poderosa. Deus, eu creio naquilo que nós estamos pregando, naquilo que nós estamos orando, naquilo que nós estamos declarando. Senhor, que haja mantenedores da tua obra, que nós que estamos aqui, que cada irmão que foi abençoado com essa oração, também Deus consagre esse dia através de uma oferta. Pai, que nós possamos olhar a tua bondade, o teu favor, as tuas bênçãos em todos os sentidos. Eu quero hoje declarar que sobre a nossa igreja vai existir um manto de prosperidade e de glória. Nós declaramos vida do céu,
unção sem limites a todos nós aqui, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. E aqui, para todos nós, de coração, gente, de coração, Deus vai fazer milagres e sinais. Está aqui o nosso Pix, você pode anotar aí. Eu, daqui a pouquinho, já quero dizer que Deus vai falar com você na palavra, de noite, no culto, e eu te espero ali na nossa igreja, hoje, na Terça Livre, esse culto que tem sido um culto de bênção sempre, em nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, eu queria que você pegasse aqui também e compartilhasse, pegasse essa oração, compartilhasse, falasse com pessoas, colocasse a realidade do céu, que hoje Deus vai manifestar a glória dele em todos os sentidos na nossa vida. E eu quero contar com você hoje de noite, se você é da Gentil, na nossa igreja. Eu te espero lá. Que Deus abençoe. Até mais.